Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje, 13 de março de 2024. Vamos começar pelo mini índice. Vou pagar primeiro esses estudos aqui. Então vamos lá. No mini índice a gente tem o preço. O preço no dia anterior ele finalizou o dia corrigindo esse movimento comprador, esse movimento de alta, onde até o dia anterior a gente estava testando a região de 50%, mentira, a gente estava testando a região de 6138.2, a gente abre o dia de hoje, na verdade, testando a região de 50% com o fechamento da VWAP do dia anterior. Aqui nessa região a gente tinha um pouco desenhando uma bandeira, só que ficava muito forçada essa bandeira, então era mais viável a gente pegar cada linha e usar as extremidades que o preço negociava para poder traçar a correção. Então aqui a gente via que o preço se encontrava numa região de correção do dia anterior, no formato de um alargamento. A gente tem um duplo teste nessa região aqui, que é a região de mínima do dia, mais 50%. Aqui nessa região nós temos um pullback escondido, aqui, esses dois candlezinhos, onde este candle dá um ótimo gatilho, que se a gente ver, a gente tem um pullback em cima da VWAP e da 9, aqui, escondido, então viável compra na superação desta máxima, onde também o preço confirmava essa estrutura de alargamento corretiva. Alvo, possível alvo, o stop era mais curto, a gente poderia trabalhar um alvo na região de máximo do dia anterior. A gente vê que o preço crava na região de máximo do dia anterior, supera a região de máximo do dia anterior, mas ainda era uma relevante região de troca de polaridade. Aqui nessa região a gente tinha que ficar atento também à região de 61.8 disso tudo, que era a região de 61.8 também aqui. E dado a forte alta, a gente tem o início do processo corretivo mais complexo, porque a gente tem o rompimento das médias curtas que seguiam ascendentes. Após o rompimento das médias, nós temos um preço um pouco complexo, onde a gente poderia trabalhar a região, as suas regiões de retrações dessa perna de alta, que se daria aqui. Então o preço trabalha aqui em região de 50% com 38.2. Nada a ser feito aqui nessa região, onde após a chegada das 50, aqui a gente já tinha um cenário um pouco complexo, que era um triângulo simétrico. Após a chegada da região da média de 50, nós temos um gatilho comprador aqui e aqui também, dado essa pressão em cima da média, onde a gente também tem um long ledge 2G após a chegada da 50, que houve também um aumento do volume da mesma. Entra forte pressão na sequência, a gente poderia trabalhar o alvo deste triângulo simétrico para cima. O preço crava na região do seu alvo de forma um pouco esticada, porque ele entregou essa movimentação praticamente em linha reta. Então no dia nós já temos 3 pernas. Chega na região, inicia um processo corretivo mais profundo, que desce em linha reta, não demonstra dificuldade após o teste nas médias tanto da 20 quanto da 50, mas eu também não vejo gatilhos, dado essas médias estarem contra o preço e uma pressão de compra do dia. Então nós temos o preço testando a região de VWAP aqui, que também era a região desse suportezinho prévio, essa regiãozinha desse suporte prévio, VWAP, talvez uma entrada aqui nessa região, um pouco arriscada, mas visando essa rejeição e defesa em cima da VWAP, mas o dia finaliza aqui, a gente não tem mais nada. Então basicamente foi isso, a gente tem o índice entregando 3 movimentos, 2 impulsivos, com um gatilho
para pegar esses dois movimentos impulsivos na ponta compradora. Não vi gatilho vendedor no dia de hoje. E basicamente foi isso, o mini índice. E já o mini dólar, a gente se encontra dentro dessa lateralidade, dessa ampla lateralidade com uma amplitude de 40 pontos. Então hoje a gente tem o preço abrindo em gap de baixa aqui nessa região, entrega uma forte movimentação compradora. Nós temos até um pullback em cima da VWAP aqui nessa regiãozinha, esse pullbackzinho aqui, talvez uma entrada aqui, assim, é uma entrada um pouco agressiva, mas a gente tinha fatores que influenciavam essa entrada, como essa fora de fundo com forte divergência com o estocástico, se a gente olhar aqui. Mas dado esse aglomerado de médias descendentes e essa pressão de venda do dia anterior, ficou um pouco complexo tomar essa posição, mas aqui houve um gatilho, entra a pressão de compra. A gente pode trabalhar esse espelhamento do Fibogap, primeiro alvo, segundo alvo cravado praticamente em linha reta. Nessa região aqui a gente tem o que? Nós temos o preço deixando um pullback em cima da 9, falha em dar continuidade. A gente vê essas sombras superiores aqui, onde em certo momento isso aqui era um forte candle comprador, porém fecha negativo. Nós temos um estocástico em região de sobrecompra e indicando, deixando divergências com o preço. Minha visão, viável venda nessa perda, dado essa falha compradora, essa fraqueza compradora desse pullback, fraqueza em retomar alta, novo pullback na região, nova fraqueza, ativa a nossa compra, stop aqui em cima, não há continuidade de imediato, a gente passa um calorzinho aqui, mas na sequência a entrega retoma essa queda, né, rompendo todas as médias e deixando mais uma fraqueza compradora aqui nessa região, fraqueza em dar continuidade. Inicia o processo corretivo aqui, tanto para alvo quanto para o preço. A gente poderia trabalhar a região de 61.8 desse Fibo. A gente tem a 50 em primeiro momento servindo de suporte dinâmico, na sequência ela é rompida com forte candle vendedor. A gente tem as médias curtas posteriormente com o VWAP já descendentes, o preço deixa um pullback nelas. Eu não vejo venda aqui, dado esse amplo stop para a movimentação que o preço entrega, mas aqui nós temos a confirmação de um pivô de baixa, que seria esse aqui, seria esse pivôzinho de baixa, onde o preço crava na região do primeiro alvo do pivô e por ali fica lateralizando aqui. Basicamente foi isso o dia de hoje no mini dólar. O preço se manteve dentro dessa ampla lateralidade, onde nós tivemos venda e compra no dia. A gente teve operação em ambas pontas e ambas pontas pagaram, que foi uma compra aqui e uma venda aqui nessa região. E basicamente foi isso o dia de hoje no mini dólar, 13 de março de 2024.